do Senhor, Juventude de Cristo, sejam todos muito bem-vindos. Está começando mais um Conectados na Lição. Estamos de volta com mais um Conectados na Lição. Queremos agradecer a sua companhia aqui conosco. Estamos falando sobre Paulo, o apóstolo de Cristo. Estamos recebendo com muita alegria os nossos convidados aqui nos estúdios da Editora Betel. Estou falando do comentarista da lição, pastor Sérgio Costa, seja muito bem-vindo, e também aos nossos convidados, representantes da Juventude de Cristo. Estou falando dela, diaconisa Jennifer Welter, seja muito bem-vinda, e o diácono Vitor Rangel, sejam todos muito bem-vindos. E a lição de número 10 traz o título Prisão na Cidade Santa. E já queremos, claro, fazer a primeira pergunta ao nosso comentarista da lição, pastor Sérgio Costa. Seja muito bem-vindo, pastor. Em que lugar Paulo foi preso em sua visita a Jerusalém? A paz do Senhor Tianinha, a paz do Senhor Jennifer, a paz do Senhor Vitor, a paz do Senhor a você, meu irmão, minha irmã. Então vamos para essa pergunta, que estamos já na lição de número 10. Em que lugar Paulo foi preso em sua visita a Jerusalém? Onde é que Paulo estava? Se a gente for lá para o texto de Atos, a gente vai ver que Paulo foi preso no templo. E aí a gente pode fazer aquela pergunta: o que Paulo foi fazer no templo? Até porque a comunidade de Jerusalém, os cristãos, os judeus cristãos em Jerusalém, eles, por incrível que pareça, apesar de reconhecerem Jesus como Messias, eles viviam como judeus normais. E ir ao templo, orar no templo, era uma característica dos judeus cristãos do primeiro século. E aí ele vai ao templo, e aí ele vai ser preso durante uma visita para celebrar a festa judaica do Pentecostes. E aí o que vai acontecer? Ele vai ser acusado de trazer gentios ao templo, e que era algo terrível para os judeus ali. Profanar o templo levando os gentios em atos que eles não poderiam estar. E aí vai acontecer aquela confusão toda e vão prender Paulo quando ele estava no templo. Ok, agora, pastor, diga-nos qual a técnica retórica aprimorada que Paulo utilizou em seus escritos, em especial as cartas de Romanos. Muito obrigado pela pergunta, Tianinha. Vamos lá, então. Qual era a técnica retórica aprimorada que Paulo utilizou, em especial a carta aos Romanos? Essa técnica, que está lá em Romanos 6, do 1 ao 2, que ele vai dizer: que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Como poderemos continuar vivendo nele, E ele falando sobre o pecado. Então você vê que ele faz uma pergunta e ele responde. Então, ele faz uma pergunta e responde. Essa retórica que ele utilizava, que era perguntar e responder, era chamada de diatribe, que era um recurso da retórica muito utilizado no primeiro século. E aí ele vai utilizar em especial em Romanos. O que a gente aprende com isso? Que Paulo ele tinha uma formação espetacular. Ele tinha uma formação não somente no que tange ali ao judaísmo, mas também em outras esferas do conhecimento. Isso também nos motiva também a querer aprender mais e saber que as ciências, conteúdos podem servir também para que a gente venha trazer a mensagem do Evangelho de várias formas, seja na faculdade, seja no trabalho, aonde for. Então a gente pode utilizar essas ferramentas a mais para apresentar o Evangelho com propriedade, assim como Paulo fez. Paulo utilizou as armas que tinha. Lembrando que a Editora Betel disponibiliza o PIL, Planos de Incentivo à Leitura, que são subsídios que vão abrilhantar e acrescentar ainda mais os estudos da palavra. E estamos recebendo aqui nos estúdios da Editora Betel os representantes da Juventude de Cristo. Estou falando dela, diaconisa Jennifer Welter, seja muito bem-vinda, e também dele, diácono Vitor Rangel, seja muito bem-vindo. E eu já quero passar a palavra para ele. Vitor, o que o PIL traz para a gente nessa semana?
A paz do Senhor, Tianinha. A paz do Senhor, Pastor Sérgio. A paz do Senhor, Jennifer. A paz do Senhor, Juventude de Cristo. O PIL dessa semana, que é o Plano de Incentivo à Leitura, tem por tema o que era o Sinédrio. O Sinédrio era uma assembleia onde eles se reuniam para julgar as questões políticas e religiosas naquela época. E Pastor Sérgio, a juventude quer saber o que era o Sinédrio. Muito obrigado, Vitor, pela pergunta. Então, o que era o Sinédrio? A gente deve se ater a que os judeus, no período de Jesus, eles não tinham uma autoridade sobre o território deles. Eles estavam vivendo debaixo do jugo romano. Então, o Império Romano, ele tinha ali as suas províncias, e aquela área ali da Judéia, aquela área da Palestina, ela estava debaixo do jugo romano. Então, Roma era o responsável ali de fazer a coleta de impostos, mas os judeus, mesmo debaixo da autoridade romana, eles tinham uma espécie de um senado romano, que era o Sinédrio, onde eles tomavam as decisões. E as decisões do Sinédrio ali, basicamente, eram decisões religiosas. Então, o Sinédrio ele era um local administrativo e legal, ou seja, era jurídico, da Suprema Corte dos Judeus. Era composto por 71 membros que tinham responsabilidade na área política e religiosa, só que a área política sempre debaixo da autoridade romana. Os membros do Sinédrio eles tinham por atribuição julgar crimes de oposição à lei mosaica. Por isso que Paulo, quando ele se converte, ele vai receber uma carta do Sinédrio para perseguir os cristãos, porque até então eles achavam que os cristãos eram mais uma dos grupos religiosos, assim como eram os saduceus, os fariseus, os essênios e os zelotes. Mas como eles começaram a viver uma vida fora da lei, os judeus acharam que aquilo era uma afronta, um ultraje contra a lei de Moisés. E essa era uma característica do Sinédrio. Por isso que Paulo vai receber a lei, essa carta, né, do Sinédrio contra os cristãos. Eles também fixavam a doutrina e controlavam os aspectos religiosos do povo. E também eram a favor de todo tipo daquilo que se acontecia dentro do templo, que era a venda de animais e o câmbio também ali de moedas. Eles também recebiam ali uma parte por causa disso tudo, o Sinédrio. Uau! Conectou? Lembrando que a editora Betel disponibiliza para a Juventude de Cristo o livro Subsídio do Trimestre. Traz o tema Paulo, uma vida dedicada a Deus. Adquira agora mesmo o seu exemplar em um desses telefones que está passando na sua tela ou em nossa loja virtual, editorabetel.com.br. Bem, vamos ficando por aqui, mas semana que vem temos mais um encontro aqui para mais um Conectados na Lição.